Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo a partir da pergunta de um aluno meu que veio me perguntar se o nazismo era de direita ou de esquerda, já que ele vê gente falando que o nazismo é de direita, o nazismo é de esquerda, então existe essa confusão nos dias de hoje a respeito da conceituação do nazismo. Tá? Eu não vou entrar aqui no mérito da desonestidade intelectual que existe nesse debate, que é, no fundo, o grande X da questão, mas é forçoso a gente admitir que existem alguns elementos que permitem essa confusão. Tá? Qual que vai ser o primeiro elemento que permite essa confusão do nazismo com esquerda? Tá? É o próprio nome do partido, que é o Partido Nacional Socialista. Então, a argumentação diz que se o partido se intitula como socialista, então socialismo é esquerda, portanto, o partido nazista seria de esquerda. Só que esse é o ponto mais fácil de demover, por quê? Porque nomes de coisas deveriam dizer algo a respeito das coisas, deveriam, mas nem sempre isso acontece, tá? Então, o simples fato de um partido se intitular socialista não faz dele um partido socialista. Então, só por aí a gente pode já demover essa confusão. Não é porque o nazismo se intitula um partido nacional socialista que ele seria um partido que se identifica com os ideais socialistas, com os ideais de esquerda. Tá? Então, só aí já acho que a questão já deveria ter sido resolvida já. Tá? Mas, então, o que seria? O que a gente precisaria considerar para encaixar um sistema entre direita e esquerda? A gente pode definir uma posição de direita como a defesa dos chamados valores conservadores, valores tradicionais de uma sociedade, que seriam, por exemplo, a defesa da família patriarcal, a defesa da religião e a defesa da propriedade privada. Tá? O que a gente identifica como valores tradicionais. E o que a gente poderia chamar de esquerda? A defesa de ideais que contrariam esta ordem, que contrariam a ordem da família patriarcal, da religião e da propriedade privada. Tá? Então, colocando em linhas gerais a diferenciação entre esquerda e direita, o que você tem que avaliar para você colocar um partido, um grupo político qualquer entre direita e esquerda? É avaliar os ideais que ele defende, e não, no caso que faz essa confusão do nazismo, o nome que ele se intitula. Então, avalia os ideais que ele defende. Se ele defende a família patriarcal, a religião, a propriedade privada, é direita. Se defende a contrariedade desses valores, em nome de valores mais coletivistas, vamos dizer assim, aí você teria uma posição de esquerda. Perfeito? Então, nesse sentido, a gente poderia identificar o nazismo como um partido de direita, porque ele faz a defesa desses ideais conservadores. Tá? Não é porque tem um nome de socialista que é socialista. Tá? Então, esse é um segundo ponto, essa diferença aí do conceito com base nos valores que estão sendo defendidos. Mas existe um ponto mais sutil de confusão, tá? Que vem aí da nossa própria cotidianidade, assim, da gente não compreender muito bem alguns conceitos de filosofia política, que é a identificação do conceito de liberalismo com a direita. Explica-se. Você já deve ter ouvido o termo liberal, neoliberal, e a sua identificação disso com ideais de direita. A gente que atua em cursos de humanas, que são basicamente esquerdistas, a gente sabe que ser chamado de liberal ou neoliberal dentro desse círculo esquerdista é quase um xingamento, é uma ofensa você ser tratado como um liberal. Tá? Porque você está dentro de um círculo esquerdista, então se você é um liberal, você é um direitista. Tá? É muito errado isso. Tá? Porque liberalismo não tem nada a ver com direita e esquerda. É uma confusão muito grave que a gente faz.
O que é o liberalismo? Liberalismo é a defesa de interesses individuais sobre os interesses coletivos. E aí o que a gente confunde aí, né, que contribui com essa confusão aí com relação ao nazismo? Liberalismo é muitas vezes identificado com ideais de liberdade, daí o nome. Portanto, aquilo que é contra as liberdades, ou seja, ditaduras, são esquerda. Se liberalismo é direita, portanto, ditaduras que contrariam a liberdade são esquerda. Então, aí você identificaria, nazismo é uma ditadura, portanto, é esquerda. Tá? Mas, de novo, liberalismo não tem nada a ver com ser direita e esquerda. Liberalismo é a defesa dos interesses individuais sobre os interesses coletivos, do primado desses interesses individuais. Vou pegar um exemplo bem fácil para ilustrar. A questão do aborto. Tá? O que é a defesa do aborto? A defesa do aborto é um interesse individual ou é coletivo? É um interesse individual. Por quê? Não é interesse coletivo da humanidade o aborto, porque se todo mundo resolver abortar, a humanidade acaba. Mas não é isso. Uma pessoa que defende o aborto, ela está defendendo um interesse individual. O que ela vai fazer com o corpo dela, qual que vai ser as consequências para ela e para a família, só. Então, a ideia de que eu estou defendendo um interesse individual acima do interesse coletivo, do interesse da humanidade. Tá? Então, a defesa do aborto é uma posição liberal, nesse sentido. Tá? Mas a gente identifica a defesa do aborto como um ideal de esquerda. Por quê? Porque ele contraria o valor da família patriarcal, o valor da religião. Percebe? Então, para você avaliar o que é direito e o que é esquerda, você tem que avaliar qual é o valor que está sendo defendido ou contrariado. Tá? Então, o aborto seria uma posição de esquerda. Agora, o porte de armas. Quem defende o porte de armas defende que todo mundo saia dando tiro por aí? Também não, porque senão a humanidade vai acabar. Quem defende o porte de armas está defendendo o quê? O seu direito individual de proteger a sua propriedade privada. O cara vai invadir minha casa, eu dou um tiro nele, ou seja, eu estou colocando o valor da minha propriedade privada acima do valor da integridade física de uma outra pessoa. Tá? Então, isso é um ideal de direita, que está defendendo o primado da propriedade privada e do meu interesse em defender a propriedade privada. Mas é a defesa de um interesse individual, o primado de um interesse individual sobre o interesse coletivo. Então, é uma posição liberal de direita. Tá? O consumo recreativo de drogas, dentro da sua casa, tranquilo, é um ideal de esquerda. Por que é um ideal de esquerda? Porque contraria os interesses da religião, contraria os interesses da família patriarcal. Tá? Então, é uma posição que a gente pode identificar como esquerdista. Estamos querendo que todo mundo fique chapado aí no meio da rua, direto? Não, isso não é interesse da humanidade que todo mundo fique chapado o tempo todo. Tá? É o interesse de eu ficar dentro da minha casa, em segurança, com os meus baratos e ninguém tem nada a ver com isso. Então, é o interesse individual. Tá? Então, se é a defesa do interesse individual sobre o coletivo, é liberal, mas é considerado esquerdista porque contraria os ideais da família patriarcal e da religião. Tá? E um último exemplo que a gente poderia dar para elucidar bem essa diferença seria o homeschooling, a educação domiciliar. Quem defende o homeschooling defende que a escola tem que acabar? Não. Se a escola acabar, todos nós que somos professores, a gente ficaria desempregado, Seria uma mudança muito radical na nossa sociedade. Então, quem defende o homeschooling defende o quê? Que os seus filhos tenham o direito de estudar em casa. Não está interferindo no interesse dos filhos dos outros de estudarem na escola. Tá? Então, é uma posição que defende o interesse individual sobre o interesse coletivo.
né? O desejo coletivo de ter uma educação mais padronizada, vamos dizer assim. Tá? Então, o homeschooling seria direita ou seria esquerda? Avalia os valores que estão sendo defendidos. O homeschooling muitas vezes defende a defesa da religião, né, e a defesa da família patriarcal, dos interesses desses valores. Portanto, é um ideal de direita. Mas é uma direita liberal porque está colocando os interesses individuais sobre os interesses coletivos. Percebe? Então, liberalismo não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Tá? Liberalismo é o seu interesse individual sobre o interesse coletivo. É possível ser um liberal de esquerda e é possível ser um liberal de direita. Tá? Da mesma forma, o conceito de ditadura. Né? Ditadura é um regime sanguinário, é um regime que você não tem as liberdades, os interesses dos povos diretamente atendidos. Tá? Então, ditadura pode ser de direita e pode ser de esquerda. Então, a gente não pode identificar um sistema que é ditatorial como sendo de esquerda só porque ele é um regime ditatorial. Tá? O contrário também é verdadeiro. Tá? Não é porque é ditadura que é de direita e esquerda e não é porque é liberal que é de direita e de esquerda. Tá? Então, acho que esse é o principal ponto de confusão aí, a identificação do conceito de liberalismo com o conceito de direita. Porque muita gente considera o liberalismo só pensando no liberalismo econômico, que é basicamente o interesse da propriedade privada, né, a defesa da propriedade privada e a defesa dos meios capitalistas de transações econômicas. Ok, isso seria um ideal de direita, tá? Mas liberalismo é muito mais do que isso. Tá? Existe o liberalismo econômico e existe o liberalismo dentro dessas várias esferas da vida pessoal, como a gente comentou aqui nos exemplos. Tá? Então não identifiquem, né, evitem fazer essa confusão de identificar liberalismo com direita e, consequentemente, né, ditaduras com esquerda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ditaduras podem acontecer na direita e na esquerda. Né? Posições liberais podem ser de direita e de esquerda, tá? Então, direita e esquerda, você avalia os valores que estão sendo defendidos. Então, por tudo isso que a gente expôs aqui, a gente pode, sim, considerar o nazismo como uma posição de direita, porque defende os valores com mais extremamente conservadores, extremamente tradicionais dentro da nossa sociedade, tá? Esquerda seria o que contraria esses valores. Vai ter aí toda uma medida, eu tô fazendo só preto e branco aqui, né? Mas teria aí uns 50 tons de cinza aí no meio do caminho pra gente fazer essa gradação, tá? Mas, para uma primeira aproximação, dá para considerar esses conceitos. Perfeito? Então, obrigada pela presença de vocês, crianças. Até a próxima!